dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos como corpo de Cristo para louvar e adorar o nome dEle, né? A palavra do Senhor no Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor é o nosso pastor, nós não sentimos falta de nada. Quando entendemos isso, quando descansamos o nosso coração no Senhor, nós não sentimos falta de nada, porque o Senhor é tudo o que nós precisamos. Não é verdade? Então eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, para darmos início a esse momento de celebração, para que o Senhor fale aos nossos corações e mentes, e que a palavra dEle encontre lugar em nós, para fazer aquela transformação que é necessária em nossas vidas. Santo e bendito é o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos neste momento em Teu nome por Tua causa, para glorificar, celebrar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos pelo sustento, pelo livramento, pelo cuidado do Senhor conosco e pelo privilégio de poder ver a face do nosso irmão, Senhor. Que em nome de Jesus, Teu Santo Espírito, ó Deus, tenha total liberdade para agir em nosso meio, para falar, para ministrar, para restaurar, curar e transformar para a glória do Teu santo nome, Pai. A nossa oração, Senhor, é que o nosso coração se derrame de forma sincera na presença do Senhor nesta manhã, Senhor. Assim nós oramos a Ti, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Lá em Mateus 24, 35, Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí eu pensei muito nessa música, porque ela fala sobre um Deus de promessas. E ela começa justamente falando: sei que os teus olhos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sempre atentos para ouvir o meu clamor. Jesus também disse, lá em João, deixa eu achar certinho, João 16, 13, ele falou, cadê? Acho que eu errei um versículo. Houve uma passagem que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para que a gente não precisasse temer, porque Ele venceu o mundo. Imagina só, quantas vezes a gente não sofre, né? Quantas vezes a gente passa muitos momentos de aflição, como Jesus disse que haveria, de tribulações, de dificuldades, onde o nosso coração não tem paz, onde a gente precisa de muita ajuda, né? E o último versículo de Mateus, Jesus vem dizer de que Ele estará o resto dos dias conosco. Em momento nenhum Ele vai nos deixar. Quando a gente canta essa música, ao menos quanto eu canto essa música, eu penso muito sobre as tribulações e as dificuldades e a maneira como Deus está sempre perto para responder, para trazer ali o sustento dele e para me lembrar de que um dia Ele me disse de que Ele estaria comigo. Então mesmo quando eu me sinto só, mesmo quando tudo é muito difícil para que eu enxergue as promessas dele, a presença dele, eu posso me lembrar de que Ele é um Deus que não mente, e de que Ele é um Deus que disse que estaria comigo o tempo todo. Que a igreja nessa manhã possa se lembrar desse Deus, que faz promessas para cada um de nós, e a principal é de que Ele voltará, e não só isso, mas que Ele já está aqui conosco, amém? A igreja pode se levantar para cantar conosco? Os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos
ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. E a palavra de Deus também vem nos dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é nada que a gente possa fazer porque não vem da gente, vem do Senhor. A salvação que nós temos hoje, da qual podemos nos alegrar, o motivo pelo qual nós podemos louvar, não vem da gente, não é nosso, não nos pertence, não é algo que a gente possa fazer. Porque quando fomos inimigos de Deus, Ele levou o seu Filho até a cruz para reconciliar a nós com Ele. E aí,
eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre a nossa vinda até a igreja. Nós viemos aqui louvar a Deus, assim, claro, porque um dia o Filho dele morreu na cruz para que pudéssemos ser salvos. Mas essa não foi a única atitude de bondade de Deus, foi? Para conosco? Na sua vida, a única coisa boa que Jesus fez foi só morrer por você na cruz? Tem tanta coisa, mesmo quando estamos longe dele, mesmo quando nós fugimos, mesmo quando somos pecadores, falhos, e a Bíblia mesmo fala que éramos inimigos de Deus, Ele continua nos amando, Ele continua agindo, Ele continua mostrando todo o seu amor por nós. Irmãos, nessa manhã nós viemos louvar a Deus por quem Ele é, não só pelo que Ele tem feito. Nós viemos louvar a Deus por tudo que mostra quem Ele é, qual é a índole de Deus. Cada um dos irmãos, eu peço nessa manhã para que cada um dos irmãos leve ao seu coração, traga ao seu coração tudo aquilo que Deus já fez, e se lembre de que Deus não se limita só ao que Ele fez. A bondade de Deus não é só aquilo que você viu Ele fazendo, mas Ele é amor, como a Bíblia mesmo vem trazer. Então que cada um nessa manhã possa levar o seu coração até a presença de Deus, para louvá-lo por quem Ele é. Amém? Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só para ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Que nessa manhã possamos vir aqui, lembrar tudo que Deus tem feito e declarar que Ele é santo, justo e sempre fiel. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só para ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro
o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar para o momento de ofertas. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais esta manhã maravilhosa na presença dEle. Deitamos, dormimos, levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Porque assim foi feita e é feita a vontade do nosso Deus. Eu quero ler com os irmãos no livro de Malaquias. Desculpe, irmãos. É Coríntios 9. Segundo, desculpa. Segundo Coríntios 9. O 7. Amém? Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor convida nós, nessa manhã, a abrir nossos corações. E eu quero te dizer que nós possamos dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, com alegria. Amém, irmãos? Amém. Não por obrigação, mas por gratidão. Tudo na nossa vida é feito por gratidão. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero estar assim orando junto com os irmãos. E que nós possamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas, com alegria. Sem se preocupar que vai fazer falta. Não se preocupa com isso não. Porque o nosso Jesus é o nosso provedor. Eu sou testemunha viva desse Deus lindo, maravilhoso, que tem sustentado a minha família, não por causa de dízimo, nem por causa de oferta. Como o louvor agora falou, que nós louvamos ao Senhor, pelo que Ele é na minha vida, na tua vida. Que nós nunca deixamos de lembrar a grandeza desse Deus lindo. Deus preparou para nós o dia de hoje, preparou esse sol maravilhoso. Se tivesse chovendo, também era maravilhoso, porque não cai uma folha da árvore se não é permissão do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu louvo ao Senhor, irmãos. Eu não passei muito bem essa semana, e eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ter me sustentado. Eu quero convidar os irmãos a nós orarmos pelas ofertas, pelos dízimos, e que você lembre sempre, tudo que você fizer, faça com alegria no teu coração. Não se preocupe não, com nada, porque você tem um provedor lindo, maravilhoso, justo e fiel, que cuida de mim, de você, nos mínimos cuidados. Ele não deixa faltar nada para nós. Amém?
Vamos vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo, né? Pela saúde, pela paz, pelo nosso sustento, pelo nosso trabalho, né? Porque a gente é dona de casa, mas nós trabalha também, né? E como a gente trabalha para deixar as coisas tudo em ordem para de tarde, quando o esposo chegar, está tudo no lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Soberano Deus, amado Pai, Jesus lindo, querido e santo, Tu és fiel em todo o tempo, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela minha vida, por essa oportunidade que o Senhor me deu, Senhor, de estar aqui nesta manhã. Deus querido, eu quero te louvar, te agradecer e te engrandecer pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero, Senhor, pedir a Ti que o Senhor tome nas Tuas mãos os dizimistas, os ofertantes, Senhor, que nós possamos lembrar que Tu és o nosso provedor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que nós possamos, nessa manhã, Pai querido e amado, louvar, agradecer, engrandecer, dizimar, ofertar com alegria, com o coração aberto, agradecido e engrandecido, Pai, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto nós cantamos o próximo louvor, os irmãos podem vir trazendo as suas ofertas. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre.
exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Jesus morreu naquela cruz. Cantamos A aleluia, ressurreição dele prova que o sacrifício foi cantamos vitorioso, aleluia, que verdadeiramente somos salvos cantamos pela graça, aleluia, mediante a fé, o e não aquilo que fazemos. Cordeiro Deus salvou venceu. cada um de nós através do Cantamos sacrifício do seu Filho na cruz. aleluia, E hoje podemos cantar cantamos aleluia, louvando o aleluia, nome dele pelo sacrifício, cantamos pela vitória do aleluia, Cordeiro. o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, Aleluia. E conforme, bom, a palavra do Senhor diz de que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. E o Senhor disse que um dia ele também voltaria. O Senhor também disse de que nós podemos hoje viver a vida eterna com a alegria do Senhor. Essa música vem falar sobre colher os frutos, sobre um dia acreditar no que Deus falou, no que Jesus disse, e hoje ser capaz de se alegrar por saber que Deus é um Deus de promessas, que Deus é um Deus que vai nos ajudar, vai nos capacitar a um dia, como é que eu posso dizer, acolher aquilo que Ele tem permitido com que a gente trabalhe. Essa música é uma música de alegria, gente, de muita vitória, por crer no Deus que sabe de todas as coisas e que promete para cada um de nós que um dia o Filho dele vai voltar para salvar cada um de nós. Amém? Então vamos cantar com alegria, pessoal. para pa pararara, 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 para pa pararara. Lembra que o Senhor uma vez os falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus.
para pa pararara, 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 para pa pararara. Lembra que o Senhor uma vez vos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para pa pararara, 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 pa para. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia e graça. Louvado seja o Senhor por quem tu és. Que os nossos corações possam aprender a agradecer ao Senhor todos os dias, a louvá-lo sempre pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e porque o Senhor vai continuar fazendo. Louvado seja o teu nome por ser um Deus de promessas e que promete que um dia o teu Filho vai voltar para salvar cada um de nós. Que em nome de Jesus os nossos corações possam se alegrar nas tuas promessas e recebê-las com alegria, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor também continue falando aos nossos corações, para que em tudo possamos ouvi-lo, ó Deus, e estar prontos para praticar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. A orquestra da tosse está maravilhosa, né? Rapaz, que tempo seco, hein? Poxa vida, eu fico pensando naqueles 3 anos que ficou sem chover, nos tempos de Elias. 3 anos sem chuva, a gente só pensa na questão da lavoura, né? Ah, poxa, não choveu, então não teve plantação e tal, mas e a saúde do povo, como é que ficou, né? 3 anos sem chuva, só na seca ali, complicado. Amém, mas em tudo isso nós louvamos ao Senhor, que nos sustenta e nos dá força para continuar a caminhada. Nessa semana, oração terça-feira às 20 horas, quinta-feira às 20 horas temos estudo bíblico, todos estão convocados e convidados. Até onde eu sei, não tem aniversariante essa semana, pelo menos lá na nossa relação não tem ninguém fazendo aniversário de hoje até sábado, né? Damião, você quer dar testemunho, Damião?
Porque a gente ora, né? E é sempre importante a gente ouvir que Deus responde às nossas orações, né? A gente ora, pede, e às vezes a gente desanima de orar, porque fala, caramba, a gente pede tanto, a gente nunca vê retorno de nenhuma oração, né? Então eu vou chamar o Damião aqui, pedir para o Damião dar o testemunho. O Damião está batendo ponto aqui. Domingo passado ele veio e foi quase, né? Hoje já está aqui de novo. Semana que vem, quem sabe, né? Mas Deus quiser. A paz da igreja. Queria compartilhar com os irmãos, né? Que essa semana foi muito boa para mim, em oração, tudo, né? E eu não acreditava muito em oração. Muitos irmãos me sabem por quê, pelo que eu passei, né? Mas eu estou vendo que não é isso aí. De um tempo para cá estou orando e estou vendo o resultado. Queria compartilhar com os irmãos também que estou ingressando numa grande empresa, né? Mas não por ser uma grande empresa, mas sim pela minha capacidade. À beira dos 60 anos, a saúde debilitada e o estudo muito pouco. E lá a firma é muito exigente, o Valtinho conhece. Se não for a maior, é uma das maiores do Brasil. E segunda-feira que vem eu já começo meu primeiro dia de trabalho. E foi fruto de oração da minha esposa, da igreja, de todo mundo. A paz para todos. Amém. Chamar as crianças, os pré-adolescentes. Então, irmãos, não desistem de orar. Não desistem de orar. Continuem, permaneçam, fiquem firmes. No tempo certo, o Senhor vai responder a sua oração. Amém? Vamos orar então pelas crianças, pré-adolescentes, pela ministração da palavra. Eu peço para você se colocar de pé, estender as mãos aqui à frente. Bendito é o teu nome, Senhor. E nós te damos graças, porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre, Pai. A sua misericórdia se renova em nossas vidas todos os dias. E mesmo quando nós deixamos de acreditar, o Senhor jamais deixa de acreditar em nós. E o Senhor age conforme o teu querer, a tua vontade, o teu propósito na vida de cada um de nós, Senhor. Por isso nós te agradecemos pela vida das crianças e pré-adolescentes, te agradecemos pela vida da professora. Abençoa, Senhor, esse grupo nessa manhã. Fala ao coração de cada um deles. Se revele da forma como cada um possa compreender a presença, o amor e a graça do Senhor. Da mesma forma, fala conosco, que estaremos aqui, Senhor, compartilhando a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa encontrar lugar em nossos corações e que fale através da minha vida, Senhor. Para a glória do Teu santo nome nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Eu convido os queridos e amados a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, lá no capítulo 5. Essa carta ao apóstolo Pedro, no verso 12, ele vai dizer para nós o porquê que ele escreveu essa carta. Ele diz, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus.
1 Pedro, capítulo 5, lá no verso 12, ele diz o porquê que ele escreveu essa carta. Para que ele escreveu essa carta de 1 Pedro? Para realmente fortalecer os irmãos, para encorajar e dar testemunho. Porque o testemunho dos irmãos fortalece a nossa fé, nos ajuda a perseverar e mantermos firmes. Nós sabemos que a vida do apóstolo Pedro não foi um mar de rosas, não foi algo muito fácil. Pedro foi confrontado várias vezes, Pedro passou por uma grande transformação. Pedro deixou de acreditar nele mesmo quando ele negou Jesus, mas o Senhor o restaurou e o levou até uma posição de pastor de uma igreja, um dos apóstolos, um dos pastores das igrejas, para fortalecer aquele povo, porque esse tempo em que ele escreveu era um tempo de grande perseguição. Ser cristão era uma condenação de morte. Dizer que era cristão era ter um alvo marcado no peito. E a perseguição era intensa, irmãos. As pessoas eram colocadas em cruzes no meio das estradas, onde elas eram incendiadas para iluminar as estradas, os caminhos, só pelo fato de ser cristão. Isso não ia animar ninguém a ser cristão. Pelo contrário, as pessoas estavam desanimando, estavam ficando desencorajadas. Imagina você passar aqui na rua, aí você vê a rua toda iluminada com cruzes e cristãos pendurados em chamas. Ah, você quer ser crente? Olha lá, ó. O fim do crente é esse aí, ó, é crucificação e fogo na cruz. Ah, é melhor não, né? Vamos deixar para outro dia, quem sabe? Aí o pessoal já ficava meio desanimado, sem vontade de cantar um lindo louvor ao Senhor e tudo mais. Então o Pedro, ele vendo aquela situação de perseguição, de luta, de complicações, e dentro das igrejas também tinha muito problema, não era só fora não, dentro das igrejas também tinha muito problema. Como nós vimos já na semana passada, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios, não tinha só judeu, mas tinha gente de outras nacionalidades que estavam vindo fazer parte das igrejas. Então é aquele negócio, você tem um irmão que é de uma denominação, você tem outra de outra, outro de outro, de outra, aí tem um monte de gente que viveu uma vida adorando a determinados deuses e com determinadas práticas. Se junta todo mundo num lugar para estabelecer uma única prática. Aí dá confusão, né? Cada um acha que a sua prática está certa. E é onde o Senhor derruba todo mundo e fala, para aí, vocês estão tudo errado. O jeito certo de me adorar é este. E aí ele estabelece. Então quando Pedro ele escreve essa carta, no capítulo 5, ele vai falar para nós, do verso 1 até o verso 7, da importância da gente cuidar dos nossos relacionamentos. Já na quinta-feira estudávamos sobre exatamente essa questão de gerações, né, que tempos difíceis vão gerar homens fortes vão gerar tempos fáceis, tempos fáceis vão gerar homens fracos, e homens fracos vão gerar tempos difíceis novamente. Então é um ciclo que vai se repetindo, uma geração após a outra. Quando eu deixo de ensinar os meus filhos sobre a palavra do Senhor e a importância de obedecer e viver de acordo com a palavra, essa próxima geração vai deixar de buscar o Senhor e vai deixar de falar do Senhor para outra geração, até que vai chegar uma geração, como acontecia em Juízes, em que cada um fazia o que achava que era certo, porque ninguém conhecia mais o Senhor. Pedro está fazendo isso aqui, olha, os tempos são difíceis, e vocês precisam ser fortes, muito fortes para resistir às perseguições que estão vindo. E aí ele ensina essas pessoas, ele vai falar, olha, dentro das igrejas nós temos gerações de pessoas mais idosas e de pessoas mais novas, que estão em conflito. Então ele vai dizer, olha, vocês líderes que são mais velhos, mais experientes e tudo mais, vocês não devem impor a sua autoridade,
Porque a autoridade ela não deve ser imposta, ela deve ser conquistada a partir do exemplo de vida que vocês têm, né? Se vocês são mais experientes, têm mais vivência, usa essa vivência, esse conhecimento com sabedoria para instruir os mais jovens, para orientar esses mais jovens nos caminhos do Senhor. E aí ele vai para o outro lado, ele não dá só nos mais velhos, mas ele também vai falar com os mais novos, os novos. E ele diz lá no verso 5, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Porque nessa questão de geração nós temos uma dificuldade em que os mais velhos falam, mas no meu tempo era mais difícil, no meu tempo era mais assim, no meu tempo era mais assado, no meu tempo é que era bom. Foi o seu tempo. Não quer dizer que o tempo em que os jovens vivem hoje seja mais fácil. Os tempos continuam difíceis. Mas nós que temos um pouco mais de vivência, de idade, nós olhamos e muitas vezes julgamos o jovem. Porque esse jovem é fraco, esse jovem é devagar, esse jovem é não sei o quê. Não, peraí. Qual é a educação, qual foi a criação que estes jovens tiveram para enfrentar as dificuldades do tempo presente? E aí eles precisam ser fortalecidos para enfrentar as dificuldades do tempo presente, que não são fáceis, irmãos. O tempo presente é muito complicado. As tecnologias, o avanço da tecnologia, a facilidade que você tem de fazer as coisas erradas é muito grande. Então eles precisam ter orientação e sabedoria dos mais velhos, porque eles têm coisas que eles não conseguem discernir ainda, tem coisas que eles não conseguem entender, tem caminhos que aos olhos deles parecem ser muito bons, mas que o fim desses caminhos dá em morte, dá em afastamento do Senhor. E aqueles que têm mais idade, que têm mais experiência, precisam orientar, acolher esses mais novos e instruí-los com sabedoria, não com imposição, mas acolhimento, traz para perto, vamos caminhar, peraí, o que você está pensando sobre isso, isso e isso? Esse caminho não é muito bom por causa disso, disso e disso, não é simplesmente, esse caminho não é bom, não vai por aí não. Mas por quê? Não interessa, estou falando para não ir. Não é assim. E era infelizmente muitas vezes a forma como eles agiam e estava gerando um baita conflito dentro da igreja. Uma geração precisa orientar, acolher e instruir a outra geração para que ela possa atravessar essa ponte. Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos os jovens como se fossem crianças, mas eles já não são mais crianças. Eles estão num momento de transição de uma fase de pré-adolescência e adolescência para a fase adulta. E nós precisamos ajudá-los a atravessar essa ponte, fazer essa transição da melhor forma possível. Mas o problema não acontecia só entre jovens e mais velhos, mas acontecia entre todo mundo, porque, querendo ou não, as pessoas têm sempre uma tendência a querer se colocar numa posição de maior do que o outro, quando existe um grupo. Porque eu sei fazer melhor, porque eu faço melhor, porque eu falo melhor, porque eu, né? Então o Pedro, ele muito claramente, na segunda parte do verso 5, depois de ele orientar os jovens, ele vai falar para todo mundo. Ele fala assim, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Então ele falou de um relacionamento que deve haver entre nós, cristãos, entre o corpo de Cristo, em que deve haver o cuidado no relacionamento entre jovens e mais velhos, e deve haver uma humildade, uma sujeição de todos para com todos. É aquilo que o Paulo vai dizer em muitas outras cartas, olha, coloca o seu irmão acima de você. Não pense maior do que você realmente é. Não pense melhor de você do que você realmente é. Tem um escritor chamado A.W. Tozer, que ele dizia assim, olha, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Agora, tudo que você vê de ruim, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. O outro, Spurgeon, ele dizia assim, olha, por que você fica bravo quando alguém fala mal de você? Você é ainda pior do que o que ele falou.
São orientações desses homens que conheciam uma vida cristã muito de intimidade e busca do Senhor. Você não deve ficar bravo quando alguém fala mal de você, porque você ainda é pior do que o que ele falou. E se tem algo de bom em nós, isso que tem de bom em nós é Cristo. É a ação de Cristo em nós. Por isso a orientação do Pedro é: sujeitem-se uns aos outros, sirva o seu irmão, coloque ele numa posição de importância na sua vida, na sua relação. Esse é o tipo de relacionamento que tem que haver entre nós, um para com o outro. E a nossa relação com Deus? Ele diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele os exalte no devido tempo. Qual é a nossa relação com Deus? É a relação de um servo com o seu Senhor. Existe um tempo para o Senhor nos exaltar. E não somos nós que nos exaltamos, é o Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem age. Não é verdade? Assim como nós vimos o testemunho do irmão, quanto tempo o irmão lutou contra Deus, quanto tempo ele quis fazer do jeito dele, da forma dele. Deus deixou. Você quer? Tá bom. Quando você cansar de lutar, aí eu entro. Quando ele cansou de lutar e começou a buscar, aí o Senhor agiu, respondeu e estabeleceu. É uma relação de sujeição. Não é Deus que me serve, sou eu que sirvo ao Senhor. E como que deve ser a nossa relação conosco? Verso 7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Por isso que ele diz: olha, vocês precisam é muito importante você cuidar dos seus relacionamentos. A forma como você se relaciona com o outro, a forma como você se relaciona com Deus e a forma como você se relaciona com você mesmo. Se você é uma pessoa que está tomado de ansiedade, dificilmente você vai caminhar com tranquilidade, dificilmente você vai tomar decisões acertadas. Por quê? Porque a ansiedade vai direcionar os seus pensamentos. Então ele diz o quê? Lança sobre quem? Sobre ele. Aquele que você se sujeitou, né? Humilhou-se debaixo da poderosa mão dele, então lance nele tudo aquilo que tira a sua paz. Tudo que tira a sua paz, que te impede de adorar o Senhor com o coração, com a alma, tudo aquilo que tira o seu sono, tudo aquilo que tira a sua concentração da palavra, tudo aquilo que te impede de estar em comunhão com os irmãos, lance sobre o Senhor, tudo isso que te gera ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, nos seus mínimos detalhes. Ele tem cuidado de cada um de nós, Ele não tem permitido que nada falte, Ele tem suprido todas as nossas necessidades, até aquelas mais bobinhas, que parece que, mas isso aqui eu vou incomodar o Senhor com esse negócio, é bobeira minha e tal. Até isso Ele olha e fala: eu vou, só para você saber que eu estou cuidando de tudo, que não tem um fio de cabelo que caia da sua cabeça se não for da minha permissão. Então lança sobre ele tudo aquilo que te causa ansiedade. E toma cuidado com a ansiedade, porque ela te impede muitas vezes de fazer aquilo que você tem que fazer. A ansiedade muitas vezes trava você, te impede, te gera medo, te gera preocupação, tira o seu sono, tira a sua paz, e não permite que você faça com excelência coisas que você faria tranquilamente se você estivesse descansando no Senhor. Então lança sobre ele toda a sua ansiedade. Mas tem um problema, irmãos. Às vezes a gente não consegue lançar a ansiedade no Senhor. Por quê? Porque existem inimigos. Inimigos que trabalham arduamente, dia e noite, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Para quê? Para nos afastar dos caminhos do Senhor. E que inimigo é esse? Ele fala muito claramente, o Pedro, ele identifica os nossos inimigos, para que nós saibamos contra quem nós estamos lutando. O verso 8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Então ele diz aqui: quem é o seu inimigo? A antiga serpente, o diabo, o Satanás, o capiroto, o Dedé. E ele não é um bicho feio, irmãos. Ele vai aparecer para você das formas mais bonitas e maravilhosas que você puder pensar. Porque se ele aparece um bichão feio na tua frente, você vai sair correndo. Então ele aparece nas melhores formas, de um jeito atraente, para que você seja levado a, poxa, né? Mas você não é tão feio como falaram. Ah, poxa, né? Aí os caras fazem até as séries lá, o Lúcifer, né? Aí, mas poxa. Aí as meninas olham e falam assim: nossa, mas esse Lúcifer é bonitão, né? É assim mesmo que faz. Não vai chegar feio para você, ele vai chegar bonitão, rico, cheio de oportunidades, né? São as formas. O inimigo, ele é conhecido. E ele tem formas, estratégias para nos atacar. Diz que ele fica a rodear, né? Fica rodeando. Ele não chega de uma vez. Ele fica, né? Fica rodeando, e não só rodeando, mas também rugindo, né? Essa figura do leão que ele é empregado aqui foi pego lá do Salmo 7, irmãos. Lá no Salmo 7, verso 2, vai falar, né? O salmista pede socorro a Deus para que ele não seja devorado e dilacerado pelo leão. O diabo, ele assume muitas vezes essa forma, né? Essa estratégia de um leão. O leão, ele não vai em cima e já dá o bote, não, ele vai rodeando. Ele vai ali, tá, dá aquela espreitada, dá uma olhadinha, não está vendo. Aí ele dá mais uns 2, 3 passos para frente, vai para o ladinho e tal. Ele vai chegando, e quando menos se espera, uau, dá o bote. Ele vai rugindo, para quê? Para causar pavor e medo. Ele vai dizendo para você: olha, você não é bom o suficiente. Você é um pecador miserável, condenado ao inferno, você é meu. Deus não quer saber de você. Você é fraco, você é fraca. E ele vai colocando ideias, e vai rugindo no nosso coração, e vai gerando dúvida, medo, pavor em nós. E ele vai fazendo isso para encontrar brechas. Uma pequena brecha é só o que ele precisa para causar um grande estrago. Ele só precisa de uma brecha, um vacilo, uma desatenção sua, para que ele possa fazer o que ele deseja, o que ele tanto deseja. Quando nós vemos esse texto, né, ele fala dessas questões, e como é o apóstolo Pedro que está escrevendo isso aqui, aí eu convido você para abrir a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, no capítulo 22, porque são estratégias de Satanás, né? Ele fica ao redor, ele ruge, ele procura uma brecha, um vacilo seu, para poder destruir, para poder devorar. Pedro sabe muito bem do que ele está falando. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Em uma conversa que Jesus teve com Pedro, foi aquele momento que o Pedro estava cheio de si, cheio de orgulho, parecendo um pombo com o peitão cheio ali, né? Aí Jesus vira para ele e fala: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos.
Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Você negará que me conhece. Essa conversa, ela marcou o coração de Pedro. Porque foi exatamente nessa conversa que Jesus alertou ele sobre esse leão que está ao redor, rugindo, esperando uma brecha para que possa devorá-lo. E Pedro não se atentou, porque o orgulho dele não deixou que ele visse como que ele estava agindo. E aí Jesus fala para ele: Satanás pediu para peneirar vocês. Peneirar, e não era para peneirar só o Pedro, peneirar vocês, todos vocês. Ele queria peneirar todos os discípulos. E o processo de peneira, irmãos, para que a gente peneira? Para separar as impurezas. Satanás queria mostrar aquilo de pior que existe em cada um de nós. Ele queria expor a todos: esses são os discípulos seus. E Jesus fala o quê? Eu orei por você para que a sua fé não desfalecesse. Jesus orou mesmo. Lá no capítulo 17 de João, Jesus ora por eles. Eu oro por aqueles que, não oro pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deste. Eu oro não para que os tire do mundo, mas para que os livre do maligno. Jesus orou por eles, para que eles não desfalecessem na fé, para que eles não abandonassem a fé, mas para que eles permanecessem firmes no Senhor, mesmo sendo colocado à exposição o pior deles. Você acha que Ele não quer fazer isso com você? Conosco? Ele quer revelar o que tem de pior em você, para que todo mundo veja, para que você se sinta envergonhado e que você pense: poxa, eu não faço parte desse corpo. Por quê? Porque eu pensei isso, eu falei isso, eu agi dessa forma. Ele quer expor você. E qual a melhor forma de expor se não nos relacionamentos? Por isso que Pedro estava falando lá, ele começa falando para tomar cuidado com seus relacionamentos. Não queira ser orgulhoso, não venha querer sempre ter a razão. Seja humilde, sujeite-se ao outro. E quando ele fala de se sujeitar, eu creio que ele tem em mente aquela visão de Jesus em João no capítulo 13, quando Jesus pega a toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele sabendo que é o maior de todos, que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele simplesmente pega uma toalha, uma bacia e se coloca na posição de servir a todos. E ainda diz aos discípulos: se vocês querem ser felizes, sigam o meu exemplo. Sirvam os seus irmãos, acolham eles. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Vigiem e orem. E aí o Pedro, voltando lá para o texto, de 1 Pedro, ele vai dizer como é que a gente enfrenta esse inimigo que fica ao redor, como um leão querendo nos devorar. Ele começa falando para a gente: vigiem e orem. Estejam alertas. Ele já tinha ouvido isso antes. Não ouviu? Lá no texto de Mateus 26, 41, quando Jesus chama eles para o Getsêmani para orar, e aí quando Jesus volta, o que eles estão fazendo? Dormindo. A gente não dorme no meio da guerra, a gente vigia e ora. E quando ele fala em estar alerta, como ele diz no verso 8, estejam alertas e vigiem. Estar alerta, irmão, é estar sóbrio, é não estar sob efeito de nenhum tipo de substância.
seja o álcool, seja qualquer tipo de droga, não importa, seja o orgulho, não, nada disso pode tomar o seu coração e a sua mente. Você tem que estar sóbrio, que o Espírito Santo possa direcionar, para que você esteja sempre alerta, vigiando. Só assim, só o Espírito Santo direcionando os nossos pensamentos e emoções, é que nós estaremos em alerta para tudo o que acontece. Vigiem. Quando ele fala, estejam alertas e vigiem, ele está dizendo para nós, vocês precisam discernir os tempos em que vocês vivem. Vocês precisam discernir e entender os sinais dos tempos. Compreender que o inimigo, ele muitas e muitas vezes na história, ele nos atacou e atacou e atacou. E ele entendeu que quanto mais ele te ataca, mais forte você fica. Então o que ele faz? Ele deixa de te atacar e começa a colher. Ele começa a trazer você para perto. Não, está tudo bem, você pode orar, não tem problema não. Não, mas você não precisa orar todo dia. Você ora hoje, aí a semana que vem você ora de novo, você não precisa orar todo dia. E ele sabe que quanto mais distante for uma oração da outra, mais fraco você vai ficando. Ah, mas você já veio no culto hoje, você não precisa vir na oração terça. Estudo bíblico na quinta, toda quinta-feira não, você vai uma sim, uma não. Por quê? Porque aí você não consegue pegar e se fortalecer por completo. Vigiem e orem. Essa é a orientação que ele dá para nós. E mais, irmãos, a orientação dele é muito clara quando ele diz no verso 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. A mesma orientação que o Pedro dá aqui, a mesma orientação que o Tiago vai dar para nós também, lá no capítulo 4. Resistam ao diabo. Você não tem que lutar contra o diabo, você tem que resistir. Como é que você resiste? Porque é ele que vai atacar. E você resiste como? Se aproximando de Deus. Uma vez que você se aproxima de Deus, o inimigo vai se afastar de você. Uma vez que você estiver cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, o inimigo não vai querer ficar muito perto de você. Porque a luz não se mistura com as trevas. O inimigo quer revelar trevas em você, enquanto o Espírito Santo quer fazer com que as trevas que existem em cada um de nós sejam reveladas para que possam ser extirpadas. Nós somos chamados para ser luz no mundo, um mundo de trevas. Nós somos chamados para ser luz, aqueles que iluminam, aqueles que mostram as coisas erradas que estão sendo feitas, aqueles que denunciam a injustiça, a corrupção e o pecado. Por isso ele diz: como é que você enfrenta o seu inimigo? Vigia, ora, se aproxima de Deus e permaneça na presença de Deus, firmes na sua fé. Um grande problema nosso, muitas vezes, irmãos, é que a gente, na hora que o bicho está pegando, a gente corre para Deus, aí dá aquela aliviada, agora está tranquilo, está favorável, né? Agora acho que eu não preciso ficar mais aqui tanto assim na presença de Deus, não, vou dar uma afastadinha, aí relaxa. É essa a brecha que o inimigo espera. O Pedro é muito claro: permaneçam firmes, permanecer, e a palavra do Senhor, o próprio Jesus diz para nós: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. O problema é que a gente só vai para Deus quando a coisa aperta. E aí quando dá uma respirada, a gente se afasta de novo. É como se a gente esquecesse do que a gente tinha passado. Passa uma dificuldade, um perrengue danado, chega no fundo do poço, aí a gente corre para Deus. Aí Deus dá aquele alívio.
A mesma coisa que acontecia no livro de Juízes, que a gente viu na quinta-feira. O povo começava a abandonar o Senhor, ninguém queria mais saber de Deus e tal, vamos fazer o que a gente quer mesmo, e deixa Deus quieto lá e tudo mais. E a gente vai fazendo, porque é gostoso, é legal, é não sei o quê, e aí o pau canta. Aí vem a tribulação, vem a luta, vem a perseguição, vem o inimigo, rebenta com tudo. Aí a gente começa a chorar de novo. Ah, Senhor, me ajuda. Tem misericórdia, Jesus. Ah, me socorre, eu não estou aguentando mais. E tal. E o Senhor, naquela misericórdia, Ele fala, tá bom, eu vou te ajudar. Aí vai lá e ajuda. Livra da dificuldade, livra do inimigo. Aí a pessoa vai ficando bem. Passa um tempo tranquilo. Ah, mas eu queria experimentar algo novo, né? E começa a se afastar de Deus novamente, e começa a vir tudo outra vez, e a gente vive nessa montanha russa, nesse ciclo vicioso. Você chega perto de Deus, Deus livra da dificuldade. Quando a gente está bem, a gente volta a fazer a coisa errada, aí grita de novo pelo socorro, aí o Senhor abençoa novamente, misericórdia, tá? E a gente vai vivendo assim. Não dá para viver assim, não é essa a orientação que a gente tem. A orientação é: permaneçam em Deus. Vai para perto do Senhor e não sai de perto dele, fica perto dele. Fica ali, permaneça firme na sua fé. E outra coisa que ele ensina para nós é que a gente acha que muitas vezes só a gente sofre, né? Só eu que sofro, ninguém mais sofre no mundo, só eu que passo dificuldade, só eu que não consigo fazer as coisas, só para mim que as coisas não dão certo. Tá? O Pedro é muito claro. Verso 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O sofrimento não é exclusividade da sua vida, meu irmão. O sofrimento é regra para todo mundo. Todo mundo vai sofrer, todo mundo vai passar por dificuldade. A forma como nós enfrentamos as dificuldades e as lutas é que vão revelar o Deus que nós servimos. A forma como você enfrenta os problemas é que vai dizer se você está permanecendo em Deus ou não. Se você, quando aparece o problema, o sofrimento, a dificuldade, você começa a murmurar, a xingar, a esbravejar, isso só diz que você está longe de Deus. Que você está fazendo tudo isso porque você acha que isso vai resolver o seu problema. Você acha que reclamar vai resolver o problema, murmurar vai resolver o problema, tratar mal o outro vai resolver o problema, e não vai. Louvado seja Deus pela vida daqueles que, quando estão passando por dificuldades e problemas, expressam louvor a Deus. Quando a gente vê o texto lá de Atos, quando Paulo e Silas estavam na prisão, depois de serem açoitados, meia-noite, num lugar frio, gelado, úmido, fedido, cheio de ratos. Os caras estão reclamando? Não. Estão arrebentando no louvor. Estão cantando louvor à torta e à direita, ao ponto das celas se abrirem. É dali, é no momento da dificuldade e do sofrimento, que Deus tira o verdadeiro louvor do nosso coração. É quando tudo está dando errado, e ao invés de nós reclamarmos, murmurarmos, brigarmos, espernearmos, xingarmos, a gente louva a Deus. A gente engrandece o Senhor. A gente lembra de Jó, quando Jó fala, nu eu vim e nu eu vou voltar, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. É assim que nós enfrentamos as lutas, é assim que nós atravessamos o vale da sombra e da morte, sabendo que o Senhor é o nosso pastor, o nosso bom pastor, e que não vai ter falta de nada.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Não é isso que Davi fala? E é assim, irmãos, à medida que vamos passando por isso, ele ainda fala para nós para manter firmes na fé. O que o apóstolo Paulo fala para nós? Que a fé é um escudo de defesa para nós. Lá em Efésios, no capítulo 6, ele fala para a gente, olha, usa o escudo da fé. Esse escudo da fé é aquele que vai defender cada um de nós das setas inflamadas de Satanás, das setas do inimigo. E nós todos precisamos usar esse escudo. Vocês já viram aquele filme lá dos Espartacos, lá dos espartanos, que eles pegam os escudos assim, um do lado do outro, assim, ó. Um do lado do outro, assim, em cima, é um protegendo o outro com seus escudos. E as flechas que vêm só ricocheteiam, e não entra nenhuma. Por quê? Porque eles estão vigiando e estão alertas, com escudos, protegendo-se das flechas inflamadas do inimigo. E o inimigo procura o quê? Um só, que puxa para o lado para dar uma olhadinha. Curioso, deixa eu ver se parou. Aí aquele curioso toma uma flechada nos olhos já assim, ó. Puf! Porque foi vigiar o que não tinha que vigiar. Ele tinha que vigiar a posição dele de defesa no corpo. Aqueles que, meu braço cansou, aí baixa a guarda, abriu o buraco, e aí ó, flau, entra um monte de flecha, pega ele e os outros. Estejam alertas, vigiem, orem, permaneçam firmes na fé. Se você permanecer firme na fé, permanecer no Senhor, vigiando, orando, sabendo que você não está sozinho, que a luta que você enfrenta não é só você, mas um monte de gente no mundo está enfrentando as mesmas lutas. Se nós permanecermos no Senhor, o Senhor tem promessa para nós, verso 10, o Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá firmes, em firmes alicerces. Tem promessa do Senhor para você que é um guerreiro, uma guerreira firme, um soldado de Deus, que está firme, permanecendo na fé, vigiando e orando. O Senhor promete restauração, porque a gente vai se desgastando. Enquanto a gente vai lutando, a gente vai cansando, vai se desgastando. E o Senhor promete restaurar relacionamento, restaurar casamento, restaurar comunhão, restaurar o corpo de Cristo, fortalecendo a todos e a cada um de nós. Mas Ele não só nos restaurará, Ele vai nos dar novo vigor, vai nos fortalecer, vai confirmar nossa fé, nos dando força além daquilo que a gente pensa e que acha que pode resistir. Poxa, mas eu achei que eu não ia conseguir, mas graças a Deus eu consegui. Por quê? Porque Ele te fortaleceu. Ele te fortaleceu, Ele restaurou as suas forças, e Ele vai te sustentar, vai te colocar firme, sobre firmes alicerces. Ele vai te sustentar, quando você acha que você vai cair, Ele te fortalece, e Ele te coloca sobre firme alicerce. Você não vai escorregar, você não vai fraquejar, você não vai ser destruído, você vai ser restaurado, fortalecido e sustentado para a glória do nome do Senhor. Porque nós servimos a um Deus que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a um Deus que reina, um Deus que já estabeleceu o reino, mas esse reino ainda não está pleno e completo neste mundo, e Ele há de voltar para estabelecer plenamente este reino. Mas enquanto Ele não volta, nós temos que permanecer alertas, firmes, constantes, vigilantes, permanecendo firmes na nossa fé,
usando as armas que o Senhor nos dá, do amor, da humildade, do perdão, da submissão, porque são armas celestiais que o Senhor nos dá. É aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para amar, para perdoar, para nos sujeitarmos, para nos humilharmos, para colocarmos o outro e nos colocar a serviço de tudo e de todos. E enquanto nós fazemos isso, manifestando o reino de Deus, o Senhor, Ele vai nos restaurando, nos fortalecendo e nos sustentando. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. A Ele seja o poder para todo o sempre, porque para permanecermos firmes no Senhor, só por meio do poder do Espírito Santo. Num mundo em que nós vivemos, em que este mundo nos diz para você tem que ter, você tem que fazer, você tem que possuir, o Senhor diz, você tem que ser filho e filha, depender do Senhor em todos os momentos, clamar pelo nome de Jesus e permanecer firme com a sua fé inabalável neste nome, que tem poder para curar, para restaurar, para fortalecer e para sustentar a sua caminhada, em todos os momentos. Se você tem estado desanimado, se você se sente cansado, cansada, se você se sente fraco, fraca, se você acha que está a ponto de escorregar, meu irmão, minha irmã, o Senhor te diz nesta manhã, eu sou o Deus de promessas, não foi isso que a gente cantou? Eu sou um Deus de promessas, e a minha promessa na sua vida vai se cumprir. Ela vai se cumprir, então não esmoreça, não enfraqueça diante das dificuldades, não abandone o campo de batalha, não abandone a formação de defesas. Permaneça firme no Senhor, com os teus joelhos em oração, meu amado, minha amada. O Senhor é forte, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Te convido a orar neste momento comigo, a colocar o seu coração, as suas dificuldades. Diga para o Senhor aquilo que é uma luta, uma dificuldade, aquilo que tem causado ansiedade no seu coração. Diga para o Senhor aquilo que você sente que tem sugado as suas energias e tem te deixado fraco, fraca. Diga para o Senhor, diga para Ele, porque Ele ouve a sua oração. Graças nós te damos, Pai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam em nossas vidas todos os dias. Bendito seja o Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. E nós te adoramos por quem o Senhor é. Um Deus santo, justo, misericordioso, amoroso, poderoso, um príncipe da paz, um conselheiro, um Deus fiel, um Deus de promessas. Louvado seja o Senhor Deus, pelas nossas vidas, pela vida da tua igreja. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos, que estão conosco, sofrendo as mesmas dores, os mesmos problemas, Senhor. Bendito seja o Senhor, que não permite que a gente use a nossa boca para reclamar, para falar mal, mas que use os nossos lábios para engrandecer o seu nome, para louvar e adorar o Senhor, para entronizar o Senhor em nossos corações como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como nosso soberano. Bendito seja o Senhor por este dia, por esta manhã, por essa reunião, Senhor, em que a Tua palavra nos traz à tona a importância de cuidar dos nossos relacionamentos. Quantos relacionamentos estão sendo destruídos, ó Pai, porque a gente não está cuidando deles, porque a gente quer ser melhor, quer ter razão, quer se colocar acima do outro, e o Senhor nos lembra que nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para servir, para acolher, para instruir em amor, com paciência e mansidão.
Bendito seja o Senhor que vem nos lembrar que nós precisamos, ó Pai, lançar sobre o Senhor tudo aquilo que nos causa ansiedade, medo ou dúvidas, porque o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Louvado seja o Senhor pela Tua palavra que nos revela o inimigo das nossas almas e as estratégias que ele usa para nos devorar. E engrandecido seja o Senhor por ressaltar, ó Pai, a importância de estarmos alertas e vigiar e orar para não cairmos na tentação, de estarmos firmes e permanecermos firmes no Senhor, na fé inabalável que o Senhor coloca em nossos corações. Louvado seja o Senhor, meu Deus, que no meio das dificuldades nos lembra que nós não estamos sozinhos, e que se permanecermos firmes até o fim, o Senhor vai nos restaurar, vai nos fortalecer e vai nos sustentar, porque do poder, a glória e a majestade vem do Senhor, Pai. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo adentre as nossas mentes e corações hoje e sempre, para a glória do nome do Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.